Fala galera, beleza? Bom, mais um vídeo aqui, professor Super P pra vocês. Galera, seguinte, hoje vamos trabalhar aqui. Ixi, eu fiz o bagulho e já comecei errado. Pera aí que eu vou abrir aqui no aplicativo pra poder escrever, tá? Então é rapidinho. Um novo aqui. Quinta semana. Salvar, né? Pra saber o que eu já trabalhei com vocês. Quinta semana. Deixa eu clicar aqui. Não salvou. Oh, meu pai. Que dificuldade. Salvar aqui rapidinho. Abrir. Quinta semana. Foi, ok. Importar como novo. Bom, está aqui. O iCloud está cheio. Então vamos lá. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui atividades da quinta semana, terceiro ano do ensino médio. Aqui, vem cá, se você tiver com material impresso, coloca seu nome, sua série. Se for da nossa escola, tem que botar alternância, enfim, essas coisas. Então, nós temos aqui, né, um texto sobre a estatística e a probabilidade. Eu não vou ler, pra gente não se estender muito, mas eu sugiro muito que vocês leiam. Eu dei uma lida aqui rápida, é interessante o texto. Para os meus alunos que lembram das minhas aulas, eu cheguei a falar um pouco sobre isso aqui, ó. Você testar várias vezes um experimento na probabilidade, você tende a descobrir... vai tentar tender ao meio, não é? Se não for viciada. Por exemplo, você tem uma moeda. Você lançou ela 2 vezes, ela deu 100% de cara. Então, quer dizer que em 2 vezes deu cara. Se lançou 100 vezes, ela vai se aproximar de 48, que é quase 50%, não é? Se você lançou 1000 vezes, essa pessoa aqui, ela conquistou aí 46,5%. E aí, conforme ela vai aumentando isso aqui, a tendência é sempre ficar próxima dos 50%. Isso aqui é uma lei, né? Essa lei aqui, lei dos grandes números. Quanto mais um experimento se repete, a probabilidade de determinado evento acontecer se aproxima da probabilidade esperada. Isso aqui acontece desde que o experimento não seja, que seja honesto, não é? Ou seja, tem a mesma chance de vir qualquer coisa. Então ele faz um exemplo aqui do dado, né? O dado ele foi lançado esse tanto de vezes. Se você perceber aqui, ó, quem mais saiu foi quem? Esses dois aqui, não é? Quer dizer que esse dado aqui você primeiro espera que ele não seja honesto. E aí vai indo aí, ó, ele vai comentando aqui. É interessante você dar uma lida aqui, como eu falei. Então vamos aqui direto pro nosso... daqui para frente, né? Então a teoria de probabilidades é um ramo da matemática que cria, desenvolve e em geral pesquisa modelos que podem ser utilizados para estudar experimentos e fenômenos aleatórios. O modelo matemático utilizado para estudar fenômenos aleatórios particular varia em sua complexidade matemática, dependendo do fenômeno estudado, mas todos os modelos têm ingredientes básicos comuns. Então, a definição de probabilidade como quociente, é o quociente, né? Quando você lê essa palavra quociente, você tem que associar com divisão, tá bom? O quociente do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então a gente tem essa seguinte fórmula aqui, ó. Probabilidade de um evento A acontecer é igual ao número de casos do evento dividido pelo número de casos possíveis. Então essa aqui é a fórmula, tá bom? O interessante é você saber o número, tá? Esse N aqui na frente quer dizer número. Então vamos lá. Considere os seguintes experimentos aleatórios. Joga um dado e observa o número mostrado na face de cima. Então isso aqui a gente chama de evento. Perdão, experimento aleatório, né? Então, experimento é o que a gente vai testar. Experimento aleatório são as coisas que a gente vai testar. No caso, elas geralmente têm a ver com uma ação, né? Olha aqui, você está jogando um dado. Se você joga o dado, você depois observa, né, e anota a face de cima. O que sair
desse experimento, o que der, a gente chama de evento, tá bom? O evento é o que acabou acontecendo. No experimento aleatório, você tem um número de casos possíveis. Por exemplo, você lançou o dado, a gente tem quantas possibilidades para sair o resultado? A gente já espera que possa sair o número 1, o número 2, 3, 4, 5 e 6. Então esse aqui a gente chama de espaço amostral. Então continuando aqui, né? Lance uma moeda e observe o lado voltado para cima. Também é um experimento aleatório. Lance 2 moedas e observa os lados voltados para cima. Então, não tem muito segredo isso aqui, né? Baseado nos casos possíveis, analisaremos os casos... Bom, tá ativado o som. Construção do nosso espaço amostral, não é? Então, a primeira coisa que a gente precisa para construir o nosso espaço amostral geralmente, a gente precisa saber quais são os possíveis resultados, tá aqui, ó, casos possíveis, do nosso espaço, do nosso experimento aleatório, tá? Risquei errado aqui. Nosso experimento aleatório. Geralmente, ele é dado por essa letra grega aqui, ó, que é chamado de ômega. Então, no caso do dado, um conjunto de 6 elementos possíveis. Por quê? O dado, se você for pegar um dado normal, ele tem o número 1, o número 2, 3, 4, 5 e o número 6. No caso de uma moeda, existem 2 possibilidades, que é quem? Cara, coroa. Não é? Você tem uma moeda, ela pode ser cara ou pode ser coroa. No caso de 2 moedas, então aí é que você tem uma combinação disso, não é? É onde que entra aí o conteúdo do segundo ano, que a gente estava começando a entrar lá. Então, você tem cara, são combinações, né? A primeira moeda pode sair cara, a segunda pode sair cara. A primeira moeda pode sair cara, a segunda pode sair coroa. A primeira moeda pode sair coroa, a segunda moeda pode sair cara. Ou pode ser coroa. Para facilitar, geralmente, a gente lá, professor de matemática, a gente acaba utilizando aqui, ó, a letra K para cara e C para coroa, tá bom? É a mesma coisa. Se eu for resolver alguma coisa aqui, eu vou usar essa anotação que eu estou explicando para vocês. No caso, cara, coroa. Oh, aqui tá errado, né? Cara, coroa. O outro, coroa, cara. O outro, coroa. Às vezes esse K e esse C é só para identificar, tá? Não necessariamente você pode falar que o K é cara, ou o C é coroa, ou vice-versa. A ideia aqui é só para você não ter que ficar escrevendo todos esses carinhas aqui de novo, entendeu? Então vamos analisar análise de chance, né? No caso do dado, o que acontece se o número mostrado na face de cima é par? Então, esses casos são os casos favoráveis. Então, como existem 3 elementos que são os favoráveis, que são os números pares. Então, dentro desse conjunto aqui, quem que é par? Deixa eu apagar isso aqui de cima que eu fiz. Quem que é par? Então, a gente tem aqui, ó, o 2 é par, o 4 é par, o 6 é par, que é exatamente o conjunto que ele está falando aqui, ó. O subconjunto 2, 4 e 6 é um evento equiprovável. Então, o evento equiprovável, essa palavra aqui, ó, equi, vem de igualdade. Então, é provável a igualdade de acontecer, entendeu? Essa palavra equiprovável. Cálculo de probabilidade simples. Então, a probabilidade do evento A gente já viu um pouquinho lá em cima, você vai ter que colocar aqui, essa fórmula eu vou complementar colocando um número, tá? O número de casos favoráveis, no caso seria o A, dividido pelo número de casos possíveis, que seria o ômega aqui, né? O espaço amostral. Lembrando que o A seria um evento. Esse daqui seria o espaço amostral. Então tem essa pequena diferença, tá bom? No caso da moeda,
O que acontece se a face voltada para cima for cara? Como elemento favorável, o subconjunto B, né, que é cara, é o evento equiprovável. Então, como que a gente calcula? Bom, primeiro a gente tem que destacar, não é? O B é cara, ou seja, o número de B é igual a quantos carinha tem aqui dentro? Só um, né? Só pode sair um é cara. Agora vamos fazer aqui, ó. A gente, na verdade já tem feito, que eu vou voltar aqui. Nesse caso aqui de uma moeda, né? Tá aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. No caso de uma moeda, esse aqui é o nosso espaço amostral. Então a gente tem quantas possibilidades? Qual que é o nosso N do θ? Nesse caso aqui a gente tem cara e coroa, então 2. Então pra gente usar aquela formulazinha, vou copiar isso aqui, ó. Vou pegar esse cara, vou jogar lá aqui pra baixo, ó. Veio até um trem ali que eu não queria. Mas tá bom, vou apagar ele. Nossa, o lazarento não apaga. Tá bom. Então, pela formulazinha aqui que a gente fez, é isso aqui, ó. A gente tem aqui o número de B, que é 1, pelo número de θ aqui, não, de ômega, né? Que é 2. Então, essa aqui é a fórmula. Aí, se você quiser resolver, isso aqui é 0,5, ou ainda a gente pode colocar 50%. Geralmente, a tendência dos meus alunos, pelo menos que eu percebi, eles querem usar a porcentagem. Eles acham mais bonito. Não sei vocês, né? No caso, vocês são meus alunos. Então, no caso de duas moedas, o que acontece se duas faces voltadas para cima for cara? Então, vamos voltar lá. Vou apagar aqui, né? Botar um borrachão. Borrachão. Vou apagar aqui esse trem tudo aqui para não confundir. Ó, aqui tá o conjunto de elementos possíveis. A gente tem todas essas possibilidades. A gente quer que saia cara nas duas moedas. Qual desses aqui que tem cara nas duas moedas? Cadê? Nesse espaço amostral. Qual que tem cara nas duas moedas, não é? Então, isso aqui seria a moeda 1. Sempre aqui, ó, antes da vírgula, moeda 1. E a outra seria moeda 2. Nesse caso aqui é exatamente esse aqui, né? Porque tem cara e tem cara. Então, a gente tem um caso, não é? A gente tem esse aqui, ó, número de casos, né? Que eu não lembro qual que é a letra lá, deixa eu ver. É B, ele colocou B. O número de B seria 1. Por quê? Só tem um caso favorável, que é esse aqui. Pelo número de θ. Quem que é o θ nesse caso aqui? Aí a gente tem que fazer a contagem de quantos carinhas tem dentro dessas chaves aqui, ó. Dentro dessas chaves, quantos elementos tem? Um elemento aqui nesse caso seria um par ordenado. Por que um par ordenado? Porque são duas moedas. Então a gente vem em conta. 1, 2, 3, 4. Então são 4 carinhas. Então você vem cá e olha aqui a resposta, ó. Um caso favorável, que é aquele do cara, e o restante é o que a gente contou, que é o 4. Então, tá aí, bem simples, bem tranquilo. Então, ele deixa esses vídeos. Você, como um bom aluno, vai lá e assistam esses vídeos. Por quê? Porque isso aqui pode te auxiliar a você compreender o que a gente está querendo falar, tá bom? Vamos aqui para os desafios matemáticos. A ideia aqui não vai ser resolver. Como eu falei para vocês, a ideia é comentar as atividades para que vocês possam estar aí conseguindo pensar de como que você vai atacar esses desafios. Então, no lançamento de dois dados perfeitos, determine o espaço amostral. Esse aqui já tem a resposta aí, né? Mas vamos lá. Como que a gente... não. Dados perfeitos, né? Não é moedas, não. Como que a gente pode proceder? Eu vou dar um zoom. Esse aqui é o maior zoom que eu... não. Tem um zoomzão aqui, ó. Vou dar um zoom aqui e eu vou ensinar pra vocês como que você vai fazer. A melhor maneira de fazer esse espaço amostral é por meio de tabelas. Tá? Como que vai funcionar isso? Você vai pegar aqui, ó, e vai colocar os dados. Os números, né? Aqui vai ser o dado 1. Nessa linha aqui. Nessa linha aqui vai ser o dado 1. E nessa linha aqui vai ser o dado 2, tá bom?
Então você vai ter esses resultados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, faltou. Pecado, ó. Faltou uma linha aqui pra nós. Esse carinha eu vou jogar um pouquinho mais pra lá. Aí. Do outro lado aqui agora, ó. O dado 2. Então a gente pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou passar agora linhas aqui, ó. Pra nossa tabelinha ficar bonita. Isso, então aqui também eu vou passar algumas linhas. E aqui você constrói todo esse espaço amostral. Vou apagar agora aqui, ó. Pronto, perfeito. E aí agora aqui a gente vai construir a nossa tabela, não é? Vou pegar aqui uma caneta azul. E aí, qual que seria aqui os casos possíveis, né? Pode ser 1 e 1, pode ser... Aumentar, não vai mais. Pode ser 1 e 2, pode ser 1 e 3, pode ser 1 e 4. Então aqui, ó, vai ser 1 e esse número aqui de cima, ó. 1 e 5, pode ser 1 e 6, e assim vai indo. Você vai respondendo essa tabela. E isso aqui, o que ficar de azul, é o nosso espaço amostral. Então essa é a maneira mais simples de você conseguir fazer o espaço amostral de dois dados. Então nesse caso aqui pode ser o número 2 e 1, pode ser o número 2 e 2. Então é só terminar essa tabela. Lembrando que aqui vai ser quem? Fala aí pra mim. 3 e quem? 3 e 1, né? 3 da primeira, 1 da segunda. Esse aqui vai ser quem? Vou fazer aleatório aqui, ó. Esse bem aqui vai ser quem? Esse aqui. Vamos lá? Vai ser o 5, né? Porque a primeira linha a gente vem na coluna. A coluna aqui é 5. 5 e 5. E aí você termina aí a tabela, tá bom? Análise de chance de qual a probabilidade que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6. Bom, aqui você termina a tabela, o que você vai ter que fazer? Você vai ter os casos possíveis, que a soma seja igual a 6. Aonde que isso acontece? Ó, aqui, ó. 1 mais 5 é quanto? 6. Então esse é um caso favorável. Se você pegar 4 mais 2 é 6. Se você pegar 3 mais 3 é 6. 4 mais 2 é 6. 5 e 1 também é 6. Então seria basicamente esses aqui os casos favoráveis. Nenhum outro ia dar certo, tá? Nenhum outro que você tomasse aqui não ia dar certo, tá bom? A única que ia dar certo é esse. Quantos casos que deu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 são os casos favoráveis. E os casos totais? Ah, casos totais é só você pegar aqui, ó, todos esses. Não conte, tá? Multiplique, usa a multiplicação a seu favor. Você tem 6 linhas vezes 6 colunas, o total aqui é de 36. Então, fica para você responder. A probabilidade simples, você vai calcular essa probabilidade. Um dado foi lançado 100 vezes, obtendo os seguintes resultados, né? Tudo isso aqui. Aí, letra A. Faça uma tabela de frequências relativas usando os resultados em porcentagem. Tá, então o que seria essa frequência relativa? Quantos lançamentos foi? 1000. Então você vai calcular aqui, ó. 157 equivale a X, 1000 tentativas equivale a 100%. Resolve essa regrinha de 3, você vai saber a porcentagem, vai colocar aqui. Esse número de vezes é só repetir esses aqui, tá bom? Não tem segredo também. Na sua opinião... ainda nessa daqui, né? Então, não é na minha opinião. Na sua opinião, o dado jogado, ele é honesto? Se for honesto, você justifica. Se não for honesto, você justifica também. Lembrando que, para ser honesto, tem que estar próximo, muito próximo, quando o número é grande, os resultados um do outro. Sorteando o número de 1 a 20,
Qual a probabilidade que esse número seja múltiplo de 2? Olha que questão interessante. Então vamos lá. Quem que seria o espaço amostral disso daqui? O espaço amostral vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dá pra caber? 20, coube na marra aqui, ó. 20. Aí, outra coisa que você tem que saber, o que significa um número ser múltiplo de 2? Toda vez que você vê isso, você entende que esse número é par. Quantos pares tem aqui? Ah, números pares aqui, no caso aqui, são quem? 2, 4, 6, 8, até quem? Até o 20. Quantas carinhas tem aqui? Metade, né? Então, o número de A são 10. O número do nosso espaço amostral, 20. Então, você calcula a probabilidade, né? Sem segredos também. Qual a probabilidade de tirar um as ao retirar um acaso uma carta do baralho de 52 cartas, que possui 4 naipes? Tá aqui os naipes, sendo um as de copa de cada naipe, né? Um as de cada naipe. Bom, você tem que entender quantos ais tem. No caso, 4. No total, quantas cartas que tem? Esse tanto. Então, você vai cair e calcular a probabilidade. Quando lançamos um dado, há 6 possibilidades quanto a face ficará voltada para cima. A probabilidade de sair o número 5 de 1 é de 1 em 6, ou seja, 1 sexto. A probabilidade de sair o número ímpar é 3 de 6, ou seja, 3 dividido para 6, que é metade, né? Qual a probabilidade de sair o número 4? Aí você vai pensar, pessoal. Casos favoráveis, qual que é? Saiu 4, não tem outro caso. Tem como sair outro 4? Não tem. Então, seria um de quantos? De 6, que é o mesmo caso do 5. E aí você vai terminando aqui, ó. Um divisor de 12. Primeiro você tem que saber quem que são os divisores de 12. Vamos lá. Os divisores de 12, quem que são? Ó, divisores de 12. Vamos fazer o conjunto. Todos os números que dividem 12. O 1 divide 12, o 2 divide 12, o 3 divide 12, o 4 divide 12, o 6 divide 12 e o 12 divide 12. Aí você vai falar, ó, eu sei que esse camaradinho aqui não tem como. Verdade. O 12, como que você vai... No dado não tem 12, então você elimina ele. Então você vai fazer agora, calcular a probabilidade usando todos esses outros aqui, ó, que são números que estão dentro do conjunto dos dados. E assim vai indo. Número maior do que 2. Isso aqui é maior, faltou o R, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber. O 2, ele não tá dentro, tá bom? Ele tem que ser maior. Então, maior que o 2 é quem? 3, 4, 5, 6. Parou por aqui. Por que parou por aqui? Porque se fosse maior ou igual a 2, o 2 entraria. Aí você calcula a probabilidade. Número primo. Para quem não lembra, todo número primo é aquele que possui 2 divisores, se a gente for pensar nos números naturais, tá bom? Nesse caso, a gente está pensando nos naturais, então possui 2 divisores. Por exemplo, o 2 é primo, porque quem são os divisores do 2? O 1 e ele mesmo. O 3 é primo. Por quê? Porque ele possui 2 divisores, o 1 e o 3. O 4 não é primo, por quê? Porque o 4 possui mais de 2 divisores. O 4 ele possui o 1, o 2 e o 4, então deu 3. O 5 é primo, por quê? Possui 2 divisores, que é o 1 e o 5. O 6 não é primo, por quê? Porque o 6 ele é divisível, ele possui mais de 2 divisores. O 1 é divisor do 6, o 2 é divisor do 6, o 3 é divisor do 6, o 6 é o divisor do 6, então esse possui 4 divisores. E aí, entre os conjuntos aí do nosso dado, né, a gente tem isso aqui. Pessoal, então, é só resolver aqui, no caso aqui, as probabilidades e a gente termina aí com a nossa tarefa, né? Isso.
repetiu a página, termina aí com a nossa tarefa. Então é isso aí, se você gostou, já sabe, deixa seu like. Se você quiser compartilhar com seus colegas aí que estão com a mesma dificuldade, pode compartilhar, não precisa perguntar aí. Veio gente perguntar se poderia passar para outras pessoas, não tem problema. Isso aqui, para quanto mais pessoas ajudar, isso é bom. Então, já sabe, né? Nossa aulinha vai ser na quinta-feira, lá no grupo com vocês. Então é